Ai. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do GitCast, mais um GitCast especial, como a tecnologia transforma Guaraves. Hoje um pouquinho diferente. Os primeiros episódios vocês já viram, né? A gente procurou trazer pessoas da própria empresa, né? Mas hoje eu mudei um pouquinho e trouxe um parceiro para cá, mas também para falar de como a tecnologia impacta Guaraves, né? Que é o nosso moto da Semana de Inovação e Tecnologia. Hoje eu estou aqui com o Jailson, que vocês conhecem já, que estava aí ontem, assistiram o Jailson ontem, e Rafael, para quem está mais tempo na Guarabes, ou que está pelo menos ali no escritório, já deve conhecer Rafael. Rafael é nosso parceiro de muito tempo, mas apresentei, mas se apresentem. Começa aí, por Rafael, que é Então, a pessoal, visita. boa tarde a todos. Me chamo Rafael Araújo, sou líder da ZDT Tech e nossa empresa tem como foco performance, produtividade e redução de tempo e custo. Então, a gente trabalha forte com ferramentas de RPAs, IAs e insights barra monitores para o Proteus e para ambientes de grandes empresas. Jailson, de novo, por favor, Todos já continue. devem me conhecer, mas vou me apresentar. Eu sou o Jailson, faço parte do time de tecnologia da Guaraves e sou um dos facilitadores e também pessoa responsável por levantar requisitos para o mapeamento de processos de automação. Eu nem me apresentei, eu me chamo Darson, atuo como coordenador de inovação e tecnologia aqui na Guarás, tá? Quem não me conhece, agora conhecendo, né? Eu acho que eu me apresentei no dia de manhã, dá no mesmo. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe o Rafael aqui para a gente falar sobre automação, RPA, IA, coisas que a gente está fazendo na Guarabes que talvez vocês não saibam. Quem, quem, quem já tem o produto já sabe, mas não atrapalha a gente contar a historinha aqui. Eu vou começar contando um pouquinho da história de como é que surgiu isso. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, Rafael procurou a gente, ele estava fazendo uma transição, ele não queria ser só o menino do Proteus, ele queria ter uma empresa de tecnologia, e ele chegou para a gente, Darson, tem umas ideias. Tô pensando nisso, tô desenvolvendo isso. O que é que você acha? Será que a gente consegue pilotar, fazer um piloto, fazer um teste aqui na Guarabes? Eu disse, quero também. Vamos fazer? E assim começou a nossa parceria com a ZDTech Empresa, né? Que a gente já tinha com o Rafael, mas com a ZDTech Empresa, nos produtos de RPA. RPA é automação de processo por robôs, né? E agora eu vou falar para vocês. E aí, na época, Jailson ficou responsável por fazer os mapeamentos, como ele falou, dos projetos, dos processos. E Jailson fazia o mapeamento dos processos, o Rafael fazia as automações, e a equipe de Rafael fazia as automações. E assim começou nossa relação, e assim começou que a gente começou a utilizar a automação de processo na Guarabs. Vou deixar para vocês contarem aí o comecinho da história também, né? Já contei a minha parte. Falando um pouquinho do que seria RPA, né? RPA, gente, em resumo, é a automação de tarefas repetitivas que a gente pode encontrar no dia a dia, né? Rafael, você quer complementar? Então, só vou voltar um pouquinho no tempo, explicar ali o que o Darlis comentou. A gente tinha esse desafio, enxergou a oportunidade no Proteus de automatizar processos que, principalmente em empresas com grande base de dados, como Guaraves. Guaraves tem um banco gigante e, naturalmente, usando o contexto até de que está bem forte ali de RPAs, que é do RH, do ponto, chega a demorar 10, 12 horas, um simples processamento. Então, a gente enxergou essa oportunidade, lançou a proposta por Darlison. Agora eles têm um foco muito forte em inovação, tecnologia, toparam um projeto e hoje a gente está aqui para falar um pouco mais disso, de como está o produto hoje, até onde a gente fez, o que a gente já fez, o que a gente já compilou. Exatamente. E um dos cases que eu julgo um case de sucesso são as automações das pessoas de RH que estarão nos assistindo. Elas vão, né, ficar Vão felizes, né, lembrar, vão porque lembrar. o case de sucesso que nós temos hoje se trata lá no processo do ponto eletrônico, né? Acho que há alguns anos atrás, assim, 8, 10 anos, o ponto ele era feito de forma mais manual ainda,
É, totalmente diferente do que é hoje. Hoje ele está automatizado, existe um robô trabalhando por trás dele. mas vamos contextualizar o ponto, né? Acho que o ponto foi o primeiro filho, vamos dizer assim. A automação lá do ponto foi o primeiro filho. Quando o Rafael chegou com a ideia, acho que já, não sei se foi ele que trouxe a ideia do ponto. Na verdade, a gente começou pela do SPED Ah, fiscal. foi pelo espécie Pelo SPED fiscal. fiscal, o Acho tempo que de o ponto geração. veio com já depois uma demanda do Jailson mesmo, não Isso. foi? Que tinha a integração do Quero API com o Proteus, os envios dos dados. Mas o ponto eletrônico lá atrás, eu fiz a implantação dos relógios de ponto eletrônico de biometria, né? Quando eu cheguei na Guaraves, a gente ia trocar todos os relógios. Foi um super investimento para a época, que eram muitos relógios, os relógios eram muito caros. O Veronil me chamou, pediu, ó, vou dar esse primeiro projeto para você. Você vai substituir todos os relógios e fazer essa gestão dos pontos eletrônicos aí. Isso, ó, naturalmente, ficou na TI por um tempo, mas depois foi para o RH. Mas a gente fazia coleta no pendrive, num relógio, tinha relógio que não era nem ligado à rede, tinha granja que não tinha nem internet, né? Tinha que ir lá coletar. Acho que a gente tinha o pessoal da Apanha andava com as maletas com relógio de ponto e vinha o relógio de ponto e quebrava. E quando chegava na época, no final, perto do período de fechamento, chegava todos os relógios, o pessoal tirava ali, coletava os pontos com pendrive, pegava o arquivo, passava para o computador. E, obviamente, com o passar do tempo, a empresa vai crescendo, né? Vai tendo novas unidades, vai aumentando o desafio. Mas era assim o processo de ponto. Disso, eu acho que depois disso, a gente tem que pegar esses arquivos, colocar no Proteus e fazer o processo de leitura e apontamento que vocês automatizaram, né? Aí conta mais ou menos como é que ficou o processo automatizado, já do leitura e Então, apontamento. o processo antes, ele era feito através de quê? Primeiro entender de onde nascem essas marcações. A gente tem relógios físicos que ficam alocados em cada unidade da empresa. Hoje a gente tem aproximadamente quantos funcionários que batem ponto? Uns 3.060. 3.060 funcionários. Então a gente tem as marcações de pontos em esses relógios físicos e temos também o Quero Clock, que é um aplicativo que pode ser batido O ponto, reconhecimento o facial, que acho que é reconhecimento o facial. pessoal da granja que usa, que substitui essas maletas que eu falei, Exatamente. Hoje a maleta foi substituída subido por por um um tablet. tablet. E que é avanço, viu? É um avanço E eu incrível. acho que o pessoal de vendas também usa, Exatamente. Temos também a plataforma Involves, é outro tipo de marcação que é para os repositórios, se eu para não os me engano, repositores. E o meu RH, que que é utilizamos hoje nos escritórios, né? nos escritórios, né? A gente bate o ponto já sentadinhos de frente com a tela do computador, né? Então essas marcações elas geram esses dados e esses dados eles precisam chegar para as pessoas de RH que vai fazer o tratamento do ponto. Isso era feito antes através da leitura manual Do arquivo, né? de um Gera um arquivo que é arquivinho, gerado. copiava e colocava no Proteus. Exato. Eu acho que todos fazem isso, né? Todos esses ainda fazem isso. E isto, só que as pessoas não vão lá e fazem o processo. Agora já é o robô que faz, É né? um robô que faz. É uma Acho que automação. o primeiro ponto do robô é ele pegar o arquivo aqui e colocar aqui. Exato. Exatamente. E depois o robô cresceu e o robô começou a fazer. Isso. Hoje a gente acompanha bem de perto de vocês. A gente teve a versão 1.0 e esse ano ali até teve uma certa indisponibilidade na migração para o 2.0. Acho que o pessoal do RH vai lembrar um pouquinho disso. Mas Lembra hoje, que ficou chateado com a gente. exatamente, é um bom sinal, Ai, ai. porque significa que aquilo ali já faz parte do dia deles. Quando aquilo ali não acontece, aquilo gera outras situações, um retrabalho manual. Exato, é o ganho, né? Exato. Então, como a gente desenhou a ideia do ponto eletrônico? Começou com a primeira parte, que era Quero API. Quero API, para poder fazer as importações no cenário de vocês, na Guaraves, ele demora em torno, pela minha última análise, são 2 horas por dia, empresa 1, 2, 3, 10, 11, 12 e 13. Exato. Exatamente. Essas empresas demoram em torno de 2 horas e meia, 2 horas e meia por dia. Aquele arquivinho
que a pessoa vai lá, pegava lá no Quero API para botar no Proteus e demora 2 horas Isso, para gerar, só né? para processar a importação para o Proteus, Isso. primeiro ponto. Então a gente começou por esse especificamente, e essas 2 horas e meia hoje já é um ganho da área. E isso ocorre 2 vezes por dia. Ele roda às 18 e às 8 da manhã. Então, de forma automática, não precisa que ninguém provoque ou vá até a rotina. Automaticamente tem um RPA que já faz essa atividade. Então, isso foi o primeiro ganho para a área, 2 horas e meia por dia. Ou então, quando tinha que fazer algum tipo de movimento que iria gerar apontamento de folha, você tinha que gerar aquela empresa, rodar o processamento ali, mais leitura e apontamento naquela filial. Então, esse foi o primeiro ganho. Hoje roda todo dia, 2 vezes ao dia. Praticamente o nosso ponto ali na Guarava está quase em tempo real do que está acontecendo. Aí Jailson lançou o segundo desafio, que o segundo desafio era leitura e apontamento. Leitura e apontamento era um desafio mais complexo. Por quê? Só a empresa 1, se a gente rodar todas as filiais, bate fácil 7, 8 horas, depende da quantidade de marcações. Quando somavam todas as empresas, a gente estava falando de algo entre 10 e 12 horas. Isso. Então, Só para colocar pro pode falar. pessoal, a empresa 1 que a Rafael tá falando é Guarabes e todas as filiais, Isso. tá? São 30 filiais, São né? 30 filiais. Aí esse contexto aí foi mais chatinho. A gente começou primeiro importando somente o que vinha da Quero API, que era o relógio 999. Então isso durava 3, 4 horas por dia. Aí Jailson lançou o desafio: olha, o pessoal tá gostando e tá querendo que amplie para todos os relógios. E aí veio o desafio que alcançou o número acumulado de 12 horas, leitura e apontamento. Então a gente falando de Quero API mais leitura e apontamento, a gente está falando de 14 horas por dia. De E ganho. de ganho, exato. E hoje a gente tem essas automações que começam a primeira parte às 8 da manhã, ele termina quando está finalizando a primeira, já está começando a segunda rodada. É, É bem interessante Eu isso. acho que é interessante explicar pro pessoal que essas rotinas que o robô tá fazendo sozinho, são rotinas que eram feitas pelo time de RH, né? Pelo time de ponto ali, que se não me engano são 4 ou 5 pessoas, pelo time de ponto, e elas não eram feitas todos os dias porque eram rotinas que demoravam. Então, acho que era semanalmente, quinzenalmente que o pessoal fazia. Isso. Agora a gente tem diário. diário. Então, Diário. o primeiro ganho é a gente ter o ponto atualizado diário, Isso. para facilitar o dia a dia de trabalho do pessoal de RH. O segundo ganho é que ela não vai precisar mais apertar o botão e esperar 2 Isso, horas. isso, isso. Pois é. O robô ele tem essa facilidade porque ele não para de trabalhar, É. né? Então ele vai estar lá trabalhando às 8, 10, 1 hora da manhã, para que no Sábado, outro domingo. dia, né? Sábado, Sábado e domingo, domingo ainda tem para que no marcação outro também. dia as pessoas de RH possam ir lá Isso. conferir, apenas conferir, né? A marcação do ponto. E muito importante, eles ganharam tempo para também fazer a análise desse tratamento do ponto, né? Aí a gente chega no segundo ponto que a gente que vem o robô para trabalhar, né? Teve lá os arquivos. E no Proteus, para quem não sabe, quem trabalha com Proteus sabe que existem as rotinas no Proteus. No RH tem uma chamado, como é que é? Apontamento? Leitura e apontamento. Leitura e Leitura e apontamento. apontamento. Leitura e apontamento, que também era gerado, que as Isso. meninas tinham que ir lá clicar para fazer essa rotina de leitura e Isso. apontamento, que é o passo seguinte do que a gente estava falando, das 30 filiais, mais de todas as unidades, todas as outras unidades, dos sócios, das outras Exatamente. empresas, posto, GDA, elas tinham que fazer isso todos os meses. E Exato. agora automatizado com o RPA também. Isso, fazendo a continha rápida aqui de padaria, só para vocês entenderem, não é o sistema que é lento, pelo contrário, vocês têm um parque tecnológico aqui absurdo, mas é a volumetria dos dados. Como o Darlison citou, a gente está falando de, vamos supor, 3.000 funcionários, a gente sabe que o número é até maior. São 4 marcações por dia. A gente está falando de 12.000 registros entrando de uma só vez. Então, naturalmente, isso vai gerar uma fila, isso tem processamento de item a item. E isso foi a solução para sair do outro lado, o RPA. E para vocês entenderem um pouquinho como isso era demorado, o pessoal, quando precisava utilizar essa rotina manualmente, rodava por filial. Ia naquela fita, preciso fazer um cálculo hoje na filial 4.
rodava pontualmente só a filial 4. E isso é demorado. Então, hoje a gente fez essa automação, esses RPAs. Como eu falei, a gente fez a primeira versão, estamos na segunda, e o pessoal sentiu muita falta na migração. Naturalmente, na migração gera indisponibilidade, e isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom foi que, olha, interessante, o pessoal tá sentindo falta porque parou na migração. E o lado ruim é que, eita, tem que voltar urgente para ontem. É, é E, isso, o e o pessoal mais interessante das pessoas também entenderem é quando nasce um RPA, né? sim, legal, Júlio. Não, quando nasce um RPA é simplesmente quando eu tenho um processo repetitivo. Esse processo ele pode vir a ter riscos, erros, se não for feito da melhor forma. E com a RPA a gente consegue padronizar. Então esse Então processo ele vai ser feito então dentro de um escopo. esse processo que a gente fez com leitura e apontamento, que a gente deu aí umas 30 horas de ganho de RH, é um processo que a gente pode fazer em diversas áreas da empresa, Exato. Isso, desde que o processo seja repetitivo e automatizado, isso, né. isso. O Então, pré automatizável, podemos dizer assim. Isso, o pré-requisito basicamente é que a gente sempre indica. Eh, não indico colocar RPA em tarefa analítica. Analítica, recomendo que não seja feito RPA para esse tipo de situação. O aonde a gente pode utilizar um RPA e vai ser bem aproveitado, vai gerar ganho e performance. Atividades que vocês considerem, extremamente longas, leitura e apontamento, um exemplo. Toda a empresa 01 dá 7 horas. Hum. Então, é algo recomendável para esse cenário. Outra atividade, assim, que tem uma certa recorrência, é um relatório ali que você precisa gerar todo santo dia, é uma atividade que às vezes você precisa que alguém fique após as 18, às 19 horas, 20 horas rodando, porque não pode rodar no mesmo horário das demais. Então, esse tipo de atividade um RPA pode executar. E o mais legal de tudo, chega o seu horário de almoço, você pode fechar seu computador, o RPA continua. Chega o horário de ir embora, você vai para casa, o RPA continua executando aquela atividade. Você apenas chega no dia seguinte ou após o horário de almoço ali, você verifica apenas: terminou com sucesso? Deixa eu olhar aqui o relatório e os dados que o RPA gerou. Acho que é bem interessante, já falando de outro caso, né, que Rafael até citou, que foi os SPEDs. Lá na contabilidade, o pessoal gera os arquivos de SPED, que é os arquivos que a gente que envia para o governo. Isso, Só que a gente vai gerando e vai analisando para poder corrigir, né. E antes, para gerar 30 arquivos de SPED só da empresa um, só da Guarabes, mais Uhum. dos postos, mais do GDA, e um por um, é um negócio oneroso. isso, Você pensar que é um arquivo que a gente vai gerar para o governo, que tem todas as notas fiscais que a gente emitiu, todos os cupons que a gente vendeu nas lojas e tudo mais. Então era um processo que demorava muito e para gerar, e que era o próprio pessoal da contabilidade que apertava o botãozinho. Exato. O grande ganho lá é que agora eles já chegam de manhã e o arquivo já está pronto. Muito importante também citar, porque a gente está falando de legislação, né? Tanto legislações fiscais como legislações trabalhistas, e tudo isso tem E prazo, tem prazo, tem né? isso. obrigações para No cumprir. caso do expediente fiscal mesmo, o robô começava a executar no dia 10, tinha que estar pronto no dia 15, e nesses dias ele trabalhava gerando esses arquivos e deixava alocado em um local, o pessoal ia lá e recolhia esses arquivos e submetia à ferramenta do governo. E ali era a parte do analítico que eu falei, o pessoal entrava, analisava, verificava as inconsistências, corrigia, e o robô, nessa semana específica, dia 10 a dia 15, ele sabe que vai ter correções, então ele fica gerando filial um gerou na segunda. Filial um novamente gerou na terça, gerou na quarta, gerou na quinta. Por quê? Ele sabe que ali pode ter correções e você vai pegando aquelas correções diariamente, E isso aí em foi um tempo real. trabalho bem conjunto que a ZDT fez junto com a Guaraves, não é isso, Isso, Rafael? isso, Então, ele leu, né? Identificamos as dores e customizamos, né? Uma Isso, solução. isso. Um outro cenário legal que está dentro da empresa hoje, a do Refaz Saldo. A do Refaz Saldo, inclusive, agora está pausada porque a gente está migrando, está tirando ele da primeira versão, que Darlison acho que vai lembrar. Naturalmente, como qualquer produto, passa por isso, evoluções. evolui. O nosso começou era um robô na tela, ele ficava fazendo interações, depois evoluiu para rodar no backlog escondidinho, e agora a gente tá nessa etapa que está passando a migração, que é ele roda sem
fazer nada na sua tela, não precisa de máquina dentro da empresa, não precisa de nada. Você só recebe a informação, executei tal horário. Você olha o log lá, tá bem organizadinho. Citando isso que Rafael falou agora, é bem da construção a quatro mãos aí da nossa parceria que da Guarulhos e ZDT, né? No mundo de startup, que vocês escutam falar, é meio como a gente tivesse feito uma incubação do produto. Isso. A gente entrou como parceiro para desenvolver o produto, que é os RPAs da empresa ZDTech. Ela chegou para a gente, disse para a gente, ó, tem esse produto, tal, como eu já falei aqui para vocês, tem esse produto, e aí, o que é que você acha? E a gente já tinha tentado colocar RPAs, esse tipo de automação, e era muito caro. Tem outras empresas fazendo. Eu acho que é o Isso. grande diferencial da ZDT. Pra gente, como Guarulhos, óbvio que teve a oportunidade do parceiro chegar e dizer: deixa eu pilotar aí, deixa eu fazer aí, vamos construir junto o meu produto. Fica bem mais fácil, porque a gente entrou praticamente com o custo da mão de obra de Jair, da mão de obra Uhum. de Darcy, dos insights que gerou, e um pequeno custo ali de hora de desenvolvimento. Mas essa é a grande vantagem para a gente. Mas a gente praticamente incubou e foi construindo e dando ali. Ó, Rafael, essa tua primeira versão é legal. Clicando na Isso, tela, tá isso. funcionando. Tá funcionando. Mas se o Pode usuário fazer desligar, eu isso. perco o robô. E aí se agrava, né? As Isso. coisas, porque falando um pouquinho, quem tem conhecimento da área vai entender. Que quando a gente tá rodando uma rotina dessa do SPED, se para no meio do caminho, dá uma bronca danada. É. Às vezes fica um processamento pendurado, Exato. comendo processador, memória lá no servidor. Esse do leitura e apontamento também. Quebra as tabelas tudo lá e tem que apagar tudo, tem que refazer. Você Isso. perde tempo. Então, essa é a preocupação da gente. Ó, Rafael, assim não vai dar certo, não. Aí Rafael disse: então vamos botar nos servidores à parte. Aí Isso. começamos a empilhar robô. Servidor, para esse robô, eles, ei, tô precisando de outro. Eita, cara, aí vai dar certo, não, isso aí. Isso, isso. E aí, naturalmente, o Darlison chegou muito próximo ali da gente, Darlison, Rodrigo, Jailson, e saíram muitos insights legais deles. E, como eu disse, a gente está evoluindo agora do primeiro para a segunda versão. Um mini spoiler que já passou pela área do ponto eletrônico. A gente está integrando agora os RPAs com IA. Não vou me aprofundar muito no A assunto gente vai da chegar no IA, tema de IA, depois vai falar de mas, RPA. de forma resumida, agora você pode fazer uma provocação. Um exemplo. Gostaria de saber até que dia ocorreu leitura e apontamento. É legal. Ele diz, ocorreu, a gente está no dia 1º de outubro, aconteceu até dia 25 de setembro. Ele já lança a pergunta, deseja que eu rode a leitura e apontamento até o dia de hoje? Ele te faz a provocação, você diz, sim, sim, roda, por favor. Então, por baixo, a IA já está fazendo ali com o RPA a provocação e está seguindo o fluxo. São perguntas importantes, porque essa informação que o Rafael está trazendo, que a IA pode, né, maximizar o trabalho, responder perguntas das pessoas de RH, hoje elas conseguem, né, essas respostas através de relatórios longos, que levam muito tempo Ah, para sim. poder ser É gerado. até importante, porque o pessoal entender o fluxo do leitura e apontamento Sim, todo, né? sim. Depois que ela roda essa rotina de leitura e apontamento, que ela não roda mais, que é o robô que roda agora, vai para análise. Exato. Exato. O famoso espelho de ponto. O famoso espelho de ponto que todo mundo deve conhecer Todo aí, mundo que já já deve ter atinado em algum momento. assinou, que vai olhar se tem batida ímpar, se não tem, que elas vão corrigir e tudo mais. Exatamente. Alguém esqueceu de bater o ponto hoje, né? O que é que vai O acontecer? que é que vai Isso. acontecer? Tem que justificar, Isso aí, né, gente? naturalmente, Exatamente. como todo produto, acontece a evolução, o nosso está acontecendo essa evolução. Então, basicamente, agora, você que é do RH, ocorreu essa apresentação há 3 semanas, 4 semanas, Jair participou com a gente já mostrou o futuro para eles, mostrou ali, fez um treinamento rápido, mas você vai chegar agora e vai dizer, passa por favor a listagem de ontem de funcionários com marcações ímpares. Então, ele vai trazer já uma listagem, ele pode vir por cento de custo, ele pode, você determina data de início, data de fim, ele faz um relatório e te manda. E existe, essa é a passiva, que é você pergunta e ela te responde. E existe ainda a ativa, que a ativa ela verifica em tempo real no seu banco de dados. Um exemplo, a ativa, no caso do RH, tem que ser D-1. O que é D-1? O ponto de hoje não está fechado, porque as Tá pessoas acontecendo. está acontecendo agora. Então, eles trabalham com a data de hoje, ontem. Então, quando as pessoas estiverem trabalhando na IA ativa,
ela vai chegar com a notificação no painel e no e-mail dizendo: Olá, tal pessoa, identifiquei que o Jailson, por exemplo, está aqui do nosso lado, não realizou as 4 marcações, ele possui apenas uma ou 3. Então, o Já futuro aconteceu. está acontecendo hoje. A evolução tecnológica que a Guaraves está chegando é ímpar. Eu falo para você que eu tenho clientes em São Paulo, o Pátria mesmo é um dos gigantes do Brasil, tem várias empresas, e as 2 primeiras empresas estão começando agora a trabalhar com IA e RPA. E vocês já estão nisso há meses. Então a Guaraves está muito à frente até de empresas de São Paulo. A Guaraves é pioneira, gente. Vocês precisam saber disso, tá? Exato, no RPA, a Guaraves pioneira, na IA também. Isso. A gente vai falar mais de IA, mas vamos continuar falando, nem cortando vocês, não quero ser chato não. É porque a gente tem que falar pro pessoal que existe oportunidade de RPA em Isso. várias áreas e é isso que eu quero provocar aqui, que hoje não, segunda-feira, quando passar o Guaraves Tech, eles vão fazer o quê, Jéssica? Abrir um? Um chamado, certo? Vocês podem abrir um chamado. Se vocês Ou têm, né, uma oportunidade de melhoria nos seus isso, processos que são repetitivos, enfadonhos, que podem vir a ter margens de erros, vocês Enfadonhos. podem exato. automatizar. Isso. E naquela Abrindo um máquina, chamado, tá? como o Rafael já falou, né? É, processos que não exigem análise. Processos Exato. repetitivos, processos longos, ou que exige que uma pessoa precise ficar à noite ou no horário à parte, rodando uma atividade que é basicamente um processamento e ela apenas verificando. Apertando o botão e Isso. esperando a barrinha concluir. Ó, eu sou visitante, mas eu lembro aqui que a gente estava conversando aqui antes de começar, já citado que tem a caixinhas de sugestão também, né? A caixa Isso de ideia aí, do. de A caixa de ideia ideias, do Gui. exato, que também é um local que você pode propor. Então, é até um atalho, viu? Vou dar essa dica aqui, mas não falo pra ninguém, não. Na caixinha de ideias, para vocês que assistiram Jailson ontem, a caixinha de ideias, o fluxo segue para o comitê de inovação. Se o comitê de inovação entende que aquele projeto é prioridade, ele vai andar mais rápido que o backlog de chamado que eu tenho Isso. lá. Que Exatamente. eles seguem por caminhos diferentes. É uma dica aí, eu não tô dizendo nada para E vocês, para não. vocês encontrarem um link da caixinha de ideias, gente, vão lá no Guaravison, Já na é seção de assim. links, e lá vocês vão encontrar o link da caixinha de ideias. Isso aí, só repetindo para a gente explicar melhor e bater ali RPA. RPA, para quem e para que serve? O RPA é para quem tem atividades repetitivas, atividades longas e atividades que precisam de geração de hora extra ou turnos noturno. Então, se você tem esse tipo de processo que não é analítico, é apenas de execução, vai na caixinha de ideias ou vai no chamado com Jailson. Passa para ele o fluxo, lembrando, venham com fluxo definido. Vai ter, imagina ali que Jailson vai aprovar a sequência do backlog a partir de quem tem muito bem definido essas regras. Olha, eu começo com A, depois eu vou para B e depois para C. Exatamente. Hoje a Aí, gente está falando de processo, né, Darlis? isso. E na Guaraves o que não falta é Não processo. falta não, então um Isso. bocado. E aí, eu sei que nas áreas tem muita oportunidade, eu sei que que a gente vai acender isso neles. Sim, gente, e o legal de tudo isso, que a gente não se limita ao Proteus, né? Isso. A A gente não gente se vai limita ao Proteus. A gente consegue fazer interações entre sistemas, entre inclusive. Sistema, integrações. Integrações. Então, se tiver algum processo que vocês queiram automatizar, procure a gente para a gente estudar o processo, entender se cabe ou se não cabe, para a gente automatizar. Aí agora, vamos para a segunda parte, vamos para segunda parte, né? Que aí a gente já colocou, automatizou, a gente seguiu provocando o Rafael. Rafael, eu preciso que no final, pô, do leitura e apontamento. A gente tá falando muito de leitura e apontamento, pessoal, mas a gente tem outros processos tem. com RPA, mas é a termo de como É o foi o primeiro, é que o filho querido. é o que gerou o impacto ali que a área É, abraçou, virou isso. mais um. Então, no final desse, Rafael, no final, ele já até falou disso. No final, eu preciso gerar algum insight. A gente precisa integrar isso com algum IA e a gente já precisa dizer ali pro pessoal que tem batida ímpar no arquivo que Isso. tá vindo. Que fulano. E aí, esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo de estrutura de IA, né? Analisando dados da gente.
Tem a IA, que a gente citou, oriunda de um processo de RPA, que possa fazer uma análise de algum relatório, possa fazer análise de algum arquivo, e tem IA, no geral, para a empresa. E aí, eu tenho aqui alguns trabalhos que eu estou fazendo com a CDT para IA, mas eu vou deixar Rafael e Jair falar, senão eu vou ficar falando sozinho. Rafael pode começar falando. Então, vamos lá. A gente, assim, só para explicar para vocês, a Guaraves tem uma abertura imensa para tecnologia. Sempre que a gente tem algum produto ou alguma ideia, a gente sempre vem primeiro na Guaraves, porque a gente já conhece o Darlison, o Rodrigo, o Jailson, e traz uma ideia do produto. Então, como o Darlison citou, ele já vinha fazendo essa provocação. Rafael, precisamos analisar de forma automatizada, gerar alguma coisa ali para o pessoal para ser mais assertivo. E o que nós criamos? Nós criamos 2 produtos, apelidamos carinhosamente de IA ativa e IA passiva. Vou começar pela passiva. A passiva não, a ativa. Como funciona essa IA ativa? Vou trazer para o contexto do ponto eletrônico, mas vocês podem pensar em cenários das próprias áreas. No ponto eletrônico, o que é o funcionamento da IA? O desafio do mercado é saber como aplicar a IA ao meu negócio. O que nós fizemos? Eh, Identificamos a partir das marcações, se ocorreu ímpar por funcionário. Exemplo que a gente usou, Jailson. Jailson encerrou o mês de setembro agora, a gente já está em outubro. Automaticamente ele sai verificando: olha, Rafael, identifiquei que o Jailson teve marcação ímpar no dia 4, 7 e 8 e que Jailson também faltou um dia 9, como exemplo. Então ele vai gerar um insight disso, vai passar um e-mail para o pessoal da área e também vai gerar uma ocorrência no painel da gente lá, para que você possa olhar a qualquer momento. Acho que o mais importante disso tudo é, mais uma vez, trazendo o ganho, né? Antes, o pessoal do RH fazia essa análise Manual. manual mensal ali, Através de quinzenal, tirava os relatórios. relatórios. Outro ganho que esse produto aí, ele tá iniciando, ele vai para o ar em breve, o mais breve possível. Mas a gente já cria muita expectativa no valor que ele gera para a produtividade do Sim, pessoal. sim. Então, é, hoje o pessoal quinzenalmente ou semanalmente, eu não lembro, manda via e-mail pra gente. Mas é um trabalho que ele faz via e-mail por cento de custo. E manual, propenso a erro. Isso, e manual, mas juntando 15 dias. Agora, com a IA, a gente vai conseguir Diário. fazer um negócio meio que diário. Claro que eles vão encontrar o melhor caminho para seguir no, Isso. no, no trabalho deles ali. Se vai ser com um dia, se não vai ser com dois, como é que vai ser? Se para departamento X é um dia, para outro o filial é com Uhum. 2 dias, vai depender do número de. Mas é ganho, né? É ganho. E a gente tem essas oportunidades, assim como essa, em outros fluxos que a gente Sim, também vai sim. colocar. Por exemplo, a gente tá no backlog da gente o banco de horas. O banco de horas, a gente fica olhando, eu fiz hora extra, eu digo porque eu acompanho as meninas. Rapaz, minhas horas nem atualizaram aqui no aplicativo do meu RH ainda, porque Isso. o pessoal precisa rodar lá Ou a porque rotina. ou porque minhas horas estão tão negativas. Exato. Então, por que Exato. minhas horas estão negativas, Jailson? Entendeu? Então a Mas gente já está eu tô preparando. com hora negativa, mas eu vim sábado, mas ainda tá aqui minha hora negativa aqui, entendeu? Exatamente, a gente já está preparando o RPA para esse cenário. O RPA vai basicamente manter atualizado o seu banco de horas, está em desenvolvimento ainda, esse específico, e ele também vai ter acionamento 2 vezes ao dia. O benefício vai impactar toda a empresa, por quê? O pior cenário é sempre D-1, ou seja, o dia de ontem. Até ontem vai estar atualizado, porque hoje ainda Ainda tá está acontecendo. acontecendo, então não tem como atualizar. E nesse caso específico, toda a empresa vai ganhar. Você vai consultar meu RH e vai estar lá a informação mais atualizada. E mais, né, aí partindo pra IA, eu também já tenho análise desse banco de hora, né, Sim, sim, na porque IA você aí pode fazer provocações. Por exemplo, no RH, faz uma listagem de funcionários que estão com banco de horas muito elevado para a gente entender o que está acontecendo. e isso meio que acelerou a gente, porque o banco de horas mudou, era de 6 meses, foi para 2 meses, Agora a cada 2 e meses. agora a cada 2 meses acelerou esse processo aí. Antes, quando a pessoa estava com a hora negativa, e a gente botava folga, fez hora extra, a gente botava folga mais para frente, para os setores que podia, obviamente, tem setor que não consegue isso. Isso, isso. Eh, e agora a gente consegue ter essa análise do banco de horas também, né. É, Exato. E a IA consegue até gerar insights. Lembrando que IA e RPA não substitui trabalho humano.
tenha esses 2 produtos sempre como um assistente, que vai liberar você para fazer atividades mais importantes, você inovar também, você propor ideias para a empresa: "Olha, tá sobrando agora 1 2 horas que a IA trouxe de ganho, o RPA trouxe de ganho, vou desenvolver algo para meu setor". Isso. Gera novos insights, gera novas situações que trazem ganho para a sua área. O Isso Exatamente. é fortalecimento a da ideia. A equipe. ideia da IA e RPA não é eliminar, não é substituir ninguém. E a IA ela veio para ficar, né, gente? O processo tem que ter Exato. IA. Antigamente a gente As brincava empresas estão que utilizando IA. antigamente a gente brincava que nos anos 90 tinha que ter o curso de datilografia. Isso. Anos 2000, Windows, Word e Eu Excel. fiz esse. E Um eu amigo acho todo que que disse que tinha que fazer. Era igual o curso de inglês, tinha que fazer, né. era O de inglês eu obrigatório. eu fugi, mas esse aí eu tive Eu que fazer. acredito que até 2030 vai ser obrigatório ter lá no seu currículo IA, Exato. conhecimento. Isso, é meio que uma realidade já do mercado, Isso, quando a gente vai olhar para as vagas das grandes empresas, elas já procuram profissionais com criatividade e que tenham facilidade de uso de IA. Porque exato. eu a gente vai continuar falando de IA, que vai chegar no IA do a Gitia, né, que alguém vocês podem ter ouvido falar já, que é a iniciativa da gente. Mas, tem um tempo, já tem 1 ou 2 anos que quando começou esse negócio de IA, que eu entendi que o próximo passo para consumo de dados é via IA. As pessoas vão deixar de usar dashboards de Power BI para fazerem perguntas para IA, porque é mais fácil, eu não preciso logar, eu não Isso. preciso dar 50 cliques, fazer 3 filtros para chegar, senão eu quero Uhum. ver só filial 3, mais só produto 5, Isso, mais, vendedor 10. Eu isso. tenho que 50 cliques. Complementando, Darlison, sua fala, basicamente hoje ou você tem um BI que vai fazer esse tipo de análise, ou então você tem que ter o trabalho manual de tirar O relatório 4, 5 e relatórios. botar tudo no Excel. E você mesmo começar a análise. Naturalmente, o humano é falho. Então, qual é a ideia da IA? Tem um case nosso, até outro cliente está fazendo teste, ele começa a fazer, me passa por favor o faturamento do mês, ele quebra por dia. Aí ele faz, me dá o faturamento top 10 clientes do dia tal. Isso é um exemplo, inclusive esse exemplo está lá no nosso LinkedIn, no ZDT Tech. Procurem lá que esse exemplo é o que está. Ele sai quebrando só com perguntas. Agora me diz desses top 10 clientes um resumo detalhado do cliente tal. Aí ele traz o resumo. Agora me passa o detalhamento de cada pedido dele. Me passa agora os itens de pedido tal. Então, você via IA vai fazendo perguntas e provocações e ela vai descendo naquele contexto e com conhecimento e ainda te dá um insight. Olha, Dalton, Isso. identifiquei que tal produto aqui ele compra bastante. Recomendo que você vá até ele e converse. Aí eu volto um pouquinho para falar do nosso de uso de IA na Guarabes, né. Eu fui para um evento no final do ano passado, e eu voltei na cabeça que eu tinha que ter uma IA que ajudasse o vendedor, que Uhum. ajudasse ele a vender. E aí a gente subiu o projeto do Gitia. Para quem viu alguma coisa do Gitia, o pessoal do comercial vai lembrar que a gente chegou a mostrar para eles, ela funciona, a gente travou na parte que ela não conseguia entender a linguagem do vendedor. Ali. E a gente precisava refinar aquilo, e foram chegando projetos, foi chegando uma coisa, foi chegando outra, e outras obrigações, e a gente foi deixando aquilo de lado. Aí, conversei com o Rafael, disse: "Rafael, eu preciso retomar isso aqui". E aí a gente retomou a Guitar junto com a ZDT, para a gente ter esse auxiliar do vendedor, né. Uma Um assistente. Isso, assistente de vendas personalizado para o vendedor. Ali, que ele vai perguntar: "Falta quanto para atingir minha meta? isso, Quantos clientes eu estou faltando?". E o contrário também, a própria IA gerar insights para o vendedor. Está em desenvolvimento, a gente está validando isso ainda. isso. Mas, isso depois se expande para a empresa inteira, claro, pessoal. A iniciativa da gente, pense só nisso, nesse contexto que eu falei, aplicado ao técnico do campo. Quer tirar uma dúvida ali se aplicou o medicamento ou não foi aplicado o medicamento naquela granja, se, o consumo de ração, como é que tá, tudo ali, né. Pesagem. Exato. A pesagem, perguntando, porque quando a gente vai para um BI hoje, vou até dar o exemplo que eu uso sempre, é que quando a gente vai dar essa informação para alguém, ou a gente vai coletar aquela informação para gerar alguma decisão. A gente vai ter que tomar alguma decisão. Qual a última vez que eu pedi ração aqui para essa granja?
Vixe, vou precisar pedir mais, que eu acho que já tá acabando. Qual o consumo médio? Consumo Exato. médio, quantos dias leva para precisar uma nova carga ali? Exato. Ele já vai gerar. Entendeu? Aí ele vai gerar ali e eu vou tomar a decisão se eu vou pedir mais ração, se eu vou esperar. Por Isso. isso é muito importante também sabermos, né, aprender a conversar com a IA. Isso é importante demais. Aí eu vou para o exemplo básico, que é o que o seu Ivanildo pergunta sempre, que é quanto é que foi a saída de hoje? A saída de hoje ele quer dizer quantas toneladas ele carregou na distribuição hoje, ou saiu da batedora. Aí ele vai, pergunta num grupo de WhatsApp. Aí só uma observação no que Darlison falou. O nível que a gente já está hoje, já tem piloto funcionando disso, e a gente tá até conversando com ele ali já, antes de começar aqui. Seu Ivanildo talvez não precise nem digitar, basta ele mandar um áudio. E Um que ele áudio faz. E ele interpreta e te manda um áudio de volta daquele caso, da tua pergunta. E aí onde eu quero chegar. É esse aí que eu quero. Porque, pensando bem, um gerente, um diretor, um pessoal de gestão precisa da informação rápida para tomar a decisão. Exato. Entendeu? Aí ele vai entrar no BI, dá 5 cliques, ele vai ligar para alguém vai entrar no BI, vai olhar e vai responder para ele. E agora ele vai Exato. ter a informação direta. Isso aí é um caminho que a gente vai trilhar, tá, pessoal? No geral, para chegar nisso. Porque eu acredito que é o próximo passo do consumo de dados mundial, vai ser via conversação. Sim. Vai ser via conversação. E você precisa, aí é onde entra, precisa saber Como Conversar, perguntar. e você precisa entender do que você está perguntando, porque você não adianta só você perguntar. Como é que Exato. você vai gerar um insight se você não entende o que você está perguntando? Exatamente. Como é que você tira uma conclusão? A- a Eu con- acho que hoje quem usa o GPT, às vezes o GPT dá uma resposta, mas lembre, gente, tem que validar se aquilo é Exato. válido. As RPAs, as IAs não vão pensar por nós, né? E Esse trabalho continuará sendo nosso. um caso bem legal que eu gosto de usar como exemplo em todo canto que eu quero explicar o que é IA. Basicamente, um agente de IA é um analista sênior que você contratou para sua empresa. Naturalmente, ela precisa ser treinada para aquele contexto. Então, se você fez uma contratação e a pessoa chegou agora, ela tem que entender o que é o corte, o que é uma pesagem, esse linguajar. Então, a IA vai aprender com você o seu linguajar e ela vai te gerar respostas a partir do que você mesmo provocou para ela. Então, é muito importante saber perguntar a IA. Por exemplo, gostaria de saber meu faturamento. Você não especificou se você quer para o filial, você não Um especificou período. o tipo de cliente. Então, é o tipo de pergunta que você tem que ser mais específico. Olha, me dá o meu faturamento por filial no dia tal até dia tal, mostrando um top 10 de produtos, porque isso vai gerar um insight e dizer, ó, nesse período a curva do pedido desse produto está mais alta. Darlison, vê com o comercial, com o pessoal da produção, o que pode ser feito, porque a curva está crescendo. É o tipo de coisa que IA vai fazer. E eu vou mais para que a gente tá olhando sempre para o ganho, né? Eu vou olhando para as rupturas. Como Sim, assim? sim. Quais produtos a gente está tendo mais corte recorrente? Exato. No Tem, abatedouro, por exemplo. já temos cases de clientes que utilizam, já sabem em tempo real os cortes dos produtos. Eles conseguem fazer só na IA. E trazendo para o contexto de vocês, o que a gente já tem aqui. Há 3 semanas, 4 semanas, apresentamos para o pessoal do ponto eletrônico a IA conversacional, que é a IA passiva. Então, a gente só está refinando com TI onde vai ficar essa telinha. Aparentemente vai ficar no GitFlow, pelo que Uhum. nós entendemos. Inclusive, é do comercial que a gente também está dando apoio, já está no GitFlow em teste com o Moisés e o Rodrigo. E do RH a gente está em processo de subir no ambiente de vocês. E aí o pessoal do RH pode chegar simplesmente dizer: faz um resumo completo de Jailson do mês de setembro. Isso aí ele faz um detalhamento, ele lê todos os dados, mostra dia a dia o que aconteceu com ele, hora de chegada, hora de saída, o que está acontecendo, se teve geração de hora extra, se a quantidade de banco de horas, o detalhamento das verbas, tudo isso você consegue com uma simples pergunta na IA. E a ideia da gente é trazer isso para vocês, gerando valor e benefício ali para a área, para que vocês possam falar, cara, isso é legal, é disruptivo e está me ajudando. Esse é nosso prazer como ZDT Tech. Irmão, o É prazer da gente como TI. Ó. trazer o benefício e aquilo se tornar o dia a dia das pessoas. A Isso. pessoa olhar, por exemplo, quando a gente migrou o RPA
o pessoal sentiu falta. Então, isso para a gente é positivo, significa estamos gerando valor para aquele setor. Sentiu falta não, brigou com a gente. Então, Brigou com a gente, Fernando Jesse. Não, o robô Pois é. parou aí, tá Uma dando vez- trabalho aqui. uma vez que você experimenta, né, o benefício de ter uma automação, você É não quer mais verdade. parar, Dificilmente você você quer ter sempre, para. né? E você já começa a pensar diferente. Eita, tem uma oportunidade em tal coisa. Posso fazer isso também com RPA, com IA. Então a gente está no nível de integração com vocês. Deixando claro, a gente sempre agradece muito ao pessoal da TI, a liderança, Darlison, Rodrigo, que o Jailson está muito com a gente. Eles dão abertura para que a gente proponha inovação. Naturalmente, um ou outro caso a gente entende assim, olha, isso aqui não vai ter muito sucesso, não vai gerar o ganho esperado. É. Mas a grande maioria, como IA, RPA, IA ativa, IA passiva, a IA ativa chega ao ponto de dizer para você funcionários que têm que entrar de férias nos próximos 2, 3 meses, de forma antecipada para você comunicar ao gestor e gerar o planejamento. Você me da falou área. também até as pessoas que estão em período de experiência, né? Isso, mas isso, isso é exato. É comum que, naturalmente, como toda e qualquer empresa, a Guarabes também tem os 90 dias de É 45 e experiência, 90. 45, que totalizam 90. 90, duas avaliações. Naturalmente, ocorre em todas as empresas do mundo, as pessoas às vezes não se adaptam à cultura. E o Uhum. gestor entende que aquela pessoa não se adaptou à cultura da empresa e que não vai prosseguir com ela. Então, a IA consegue informar de forma ativa, 5 dias antes, olha, vou usar como exemplo o Jailson. O Jailson está chegando no dia 90, faltam 5 dias. Vamos seguir com ele? Por quê? Às vezes o gestor tem 70 pessoas, 80 pessoas ali Acontece muito aqui e na passa Guarabes. batido. Fazer gestão. E naturalmente ele Ah. já sabia, essa pessoa não se adaptou à cultura da empresa, não vamos seguir com ela. Só que se passou do dia 90, gera custos Custo pra- adicionais de rescisão. Então a IA já está trazendo para vocês ganhos financeiros, ganhos de tempo, que também tudo se torna ganho financeiro, tanto para a pessoa como para a empresa. Acredito que as pessoas já devem estar perguntando também, e aí, eu posso automatizar tudo, né? Não, não pode não. Você tem que Pode pensar. automatizar Alguém tudo. tem que pensar. Exato. Esse alguém é você, meu amigo, tem que pensar. É, Você é o analista no final da história. A Exato. IA e o RPA vão te ajudar na tomada de decisão. Vai dizer, olha, eu vi isso aqui que talvez você não tenha visto. Verifica, por favor. Mas ela nunca vai assumir a sua responsabilidade. e vai trazer, é para trazer produtividade, né? É para trazer produtividade no final. Então, tudo que a gente fazia manual ali, ou que tinha que clicar várias vezes, que tinha que gerar relatório, que tinha que gerar arquivo, dá para a gente fazer com RPA, dá para a gente analisar com IA Isso. para tomar a decisão melhor. E isso escalável para a empresa inteira, tá, pessoal? Obviamente que um ou outro a gente vai ter mais tempo para desenvolver a IA, porque a gente precisa entender a regra Isso. das coisas. Mas é o que a gente quer para Guaraves, é o que a gente quer para vocês. Esse é o mote do Guaraves Tech desse ano. É para a gente falar de IA e falar de IA na prática, como é que a gente usa IA aqui para ajudar nosso dia a dia. Até mais, né? A gente nem sabe, mas a gente já usa IA faz tempo. Muito tempo. Muito De tempo. pequenas coisinhas já É. tem IA e você não sabe. E- Por exemplo, você está no seu Instagram. Ali tem uma IA rodando, sabendo o seu gosto, já sabe Exato, o que é. você está procurando. Então, a recomendação de compra. De quem seguir, de quem não seguir. É Hum, baseado no isso. que você observa. A IA tem a inteligência que ela consegue pegar teus dados, entender, interpretar e dizer, eu vi que Darlison gosta disso, que Darlison pergunta isso. Um dos exemplos da nossa IA que é bem legal é que você sempre perguntando, gera uma planilha, gera uma planilha, gera uma planilha. Ela chega em um entendimento que ela faz Quer que eu gere uma toda planilha? vez que Darlison fala comigo, ele me pede a planilha. Darlison, você quer uma planilha? Ela já te provoca em todos os cenários dali para frente. E é isso. Isso é importante. A gente vai falar mais disso aqui no decorrer do Guaraves Tech aqui desse ano. No sábado vai ter mais, hein, mais palestras sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso. No sábado a gente vai ter uma palestra do CID, que é o Instituto de Tecnologia da Samsung, que é IA aplicada na prática para a indústria. Como é que eles colocaram IA na indústria? É bem legal. O pessoal está bem empolgado do CID também. Vamos falar muito disso ainda. Vamos falar até na Guarauza aqui nos próximos episódios. Amanhã é o da logística. A gente vai falar que lá na logística a gente usa IA. Faz tempo. A gente vai ter a Alexandra, né? Aí amanhã tem a Alexandra.
Depois, Michele Não, mas tem Rosângela e Rodrigo, Michele na sexta, com com Luiz, Luiz. e Luiz deve falar do robô também, que ajudou ele, e a reforma tributária com Ronaldo para encerrar a semana da gente. Mas só para a gente encerrar, eu agradeço aqui. Eu sou muito feliz de ter participado do desenvolvimento do produto de Rafael, como parceiro, e a Guaraves como incubadora dos produtos de RPA e IA agora, né? Isso. Antes era só o RPA, veio o IA, casou, que era necessário para a evolução do produto dele. Sou muito feliz de ter ajudado ele a construir. Fico mais feliz ainda que um produto que a gente desenvolveu aqui no interior da Tá indo Paraíba, para todo o Brasil, tá indo para todo o São Paulo, Brasil. Paraná, e foi o produto, como eu falei, como o Darlis bem citou, ele foi um dos caras que mais deu insights ao produto, e o produto foi desenvolvido aqui na Paraíba, e eu digo que 75% foi feito aqui dentro da Guaraves, para vocês entenderem que aqui, daqui para São Paulo, daqui para o Brasil. Então, e esse produto agora vai rodar em grupos gigantescos, que já roda, né? Já Isso. em grandes empresas de São Paulo, que é para onde Rafael está expandindo o negócio dele. Fico feliz demais. Recomendo o produto. Ó, tem esse robozinho aqui, recomendo para todo mundo que vem aqui visitar Guaraves e passa. Recomendo o robô, só ajuda a gente. Esse aqui ajudou a gente muito no RH. Eu acho que tem até gestor de RH que deve estar entrando em contato. Já sim, duas empresas aqui da região falaram: eu vim na Guaraves que vocês construíram, entraram em contato tanto para falar dos RPAs que utilizam, como a IA. Só que a IA, a gente ainda está subindo aqui, mas tem outra empresa que já usava. Eles uniram IA e RPA e falaram: cara, vocês têm isso? A gente, sim. E foi produzido praticamente quase todo aqui dentro da Guaraves. Processo visioneiro da Guaraves, né? Pessoal, agradeço aí. Chegamos ao fim aqui do. Vocês querem dar uma palavrinha final? Só agradecer a oportunidade, tem sido incrível trabalhar com processos, automatizar. Rafael é um grande parceiro. Darlisson, você é um visionário nos processos de Obrigado, melhoria que viu? encontramos hoje na Guaraves. Obrigado. E é isto. Muito obrigado, pessoal. E do meu lado, novamente, agradecer Darlison, Rodrigo, que nos apoiou, acreditou no produto, deram trocentos insights. Então, é um pessoal, como eu disse, Guaraves é parceiro nosso para o resto da vida, enquanto a gente existir. Sempre chego para Darlison: estou com tal produto. Quer testar para a gente ver se faz sentido para você? E uma dica agora para as pessoas que estão nos assistindo é: IA vai ser o Word e o Excel do futuro, já é do presente, inclusive, então não tenham rejeição à IA, aprendam com a IA, utilizem IA, naturalmente de forma cuidadosa, tenham cuidado com os dados que vocês lançam na IA, e também agradecer pelo convite, a oportunidade de a gente falar um pouco dos RPAs, das IAs, e um pouquinho do futuro, que quer ou não, isso é presente, mas é forte o futuro. É o forte futuro. É o nosso futuro como Guaraves, não é o que a gente quer para Guaraves. Isso. Eu queria meio que assim. Queria deixar de ter os problemas do dia a dia e pensar só nisso. Não queria ter que corrigir cupom de loja, não queria ter que ter problema de faturamento. Isso. Eu queria ter que só pensar nisso. E outro ponto, só para encerrar minha fala, é: acreditem nisso aqui, acreditem no que o pessoal daqui está fazendo. É IA, RPA saindo da Paraíba para o Brasil. É. O produto, a empresa, a Guaraves é aberta para tecnologia, é aberta para inovação. Se você tem uma ideia que você entende que é disruptiva, vai lá no TI, conversa com o pessoal, porque eles são abertos para tecnologia. Isso aqui, como o Dados mencionou, basicamente 75% foi feito dentro de casa, em Guarabira, na Guaraves. Pessoal, obrigado, viu? Agradeço aí, Rafael, pelas palavras aí todas. Mas, repetindo, eu fico feliz de ter participado da construção do produto. A gente vai continuar, a gente continua parceiro, a gente continua melhorando o produto, a gente vai testar outras soluções e trazer o ganho paralelo, né? Tanto para ele quanto para a gente, como Guaraves, e para o usuário, que são vocês também. É isso. Sim, depois daqui tem um quiz para vocês responderem. Já falou, né? Tem um quiz, responda, ganha os seus pontinhos para ganhar a JBL lá que a gente colocou. Já falei de amanhã, Alexandra e Rosângela, 2 Gitcasts. Na sexta, Luiz Gitcast, Ronaldo com um painel sobre reforma tributária, Eglos e Graça. Ronaldo, Eglos e Graça para falar
que é o nossa próxima grande mudança aí. O Brasil tá mudando tributariamente ali, a gente tem que acompanhar e é um desafio gigantesco e a gente tem que compartilhar com vocês também. É isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. A gente falou mais.